Salut tout le monde, tudo certo por aí? Hoje vamos começar a aprender o l'imparfait en français, esse tempo verbal, que esses vídeos são parte do nosso curso, do nosso portal Francês Autêntico. Você pode ter mais informações no link na descrição desse vídeo. Lembra também de se juntar a gente no nosso grupo VIP lá no WhatsApp, onde você recebe todas as novidades antes do que todo mundo, d'accord? Vamos começar a aula? E hoje começamos com o estudo do l'imparfait em francês, que é um tempo verbal bem comum. Ele é super facinho de fazer. A gente vai pegar o infinitivo, que é essa parte aqui com a terminação ER, IR ou RE. E nós vamos pegar a pessoa do nous no presente. Então, parler, nous parlons, finir, nous finissons, vendre, nous vendons, recevoir, nous recevons, e etc. E a gente vai pegar essa partezinha aqui, que fica antes da terminação on. Então, de parler é parle, finissons, finisse e assim por diante. A gente vai ver neste vídeo aqui como alguns verbos bem comuns são formados. Vamos começar. Então, a terminação é, ion, ie, é. Então, essas três formas e essa aqui, elas têm o mesmo som. Você vai escutar e ou é. As duas pronúncias estão corretas, d'accord? Então, nós temos je parlais, que é eu falava. Tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Então, ó, il parlait e il parlait, então o mesmo som a gente vai diferenciar só pelo contexto. Então, vamos praticar. Como você diz, eu falava. Je parlais. Você falava. Tu parlais. Ele falava. Il parlait. Nós falávamos. Nous parlions. Vocês falavam. Vous parliez. Eles falavam. Il parlait. Então, aqui também, lembrando que essa conjugação é para ela, para elle e para on também. Novamente, esse som de on, ele é bem fechadinho. Ó. Parlions. Parlions. Não é parlions mais aberto. É bem fechadinho. Parlions. Vamos para o próximo, que é o verbo finir. Escuta e repita comigo. Je finissais, tu finissais, il finissait. Nous finissions, vous finissiez, il finissait. Novamente, essas três formas aqui têm a mesma pronúncia, essa aqui também. Com o verbo vendre. Je vendais, tu vendais, il vendait. Nous vendions, vous vendiez, il vendait. Agora o verbo boire. Je buvais, tu buvais, il buvait. Nous buvions, vous buviez, il buvait. Então, ion, ie, é. O verbo craigner, que é temer, estar com medo. Je craignais, tu craignais, il craignait. Nous craignions, vous craigniez, il craignait. Essa pronúncia aqui é bem complicadinha, tá? Mas a gente consegue fazer com prática. Com o verbo faire e prendre. Olha só. Je faisais, tu faisais, il faisait. Eu fazia, você fazia, ele fazia. Nous faisions, vous faisiez, il faisait. Comprendre. Je prenais, tu prenais, il prenait. Nous prenions, vous preniez, il prenait. Esse ezinho é curtinho, tá? Não é pre, né? É pre. Je prenais. Je prenais. E assim por diante aqui também. Agora, o verbo avoir. J'avais, tu avais, ou seja, eu tinha, você tinha. Il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Aqui eu vou diferenciar de il avait porque tem o S, a gente faz a ligação aqui, ó. Então fica ils avaient e elles avaient. Aqui nesse caso eu consigo diferenciar. Agora, olha o verbo étudier. J'étudiais, tu étudiais, il étudiait. Com nous e vous, eu vou manter esse i aqui e vou acrescentar outro. Nous étudions, vous étudiez, ils étudiaient. Então, nesses casos aqui, eu vou manter esse izinho aqui também. Agora, com o verbo commencer, je commençais.
Aqui eu não vou pôr o C normal, porque senão ficaria o som de comment que seria errado, seria outro verbo que nem existe em francês. Então, eu vou colocar a cedilha aqui, o C cedilha, nas 3 primeiras do singular e na última do plural. Je commençais, tu commençais, il commençait. Nous commencions, vous commenciez, il commençait. Novamente, aqui eu não consigo diferenciar se é il no singular ou il no plural, porque não tem o contexto. Agora, com manger, eu vou ter que acrescentar um E, porque senão ficaria manguait, ficaria um outro verbo. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Nous mangions, aqui não precisa pôr o E, porque já tem a vogalzinha. Vous mangiez, il mangeait. Com o verbo estar. Então, j'étais, eu era ou eu estava. Tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Aqui o E é um E mesmo porque tem esse acento agudo aqui. Então é j'étais. E vamos para o próximo vídeo para fazer alguns exercícios. Vamos lá! Bom, e vamos começar com o exercício agora, que você vai fazer da seguinte maneira. Você vai somente ver o exercício 3 vezes para você se acostumar com as formas verbais do imparfait. Depois você vai voltar o vídeo e vai fazer o exercício 5 vezes. Então, ao todo, você fará esse exercício 8 vezes, d'accord? Se você quiser, você também pode fazer isso da forma escrita para fixar ainda mais o conteúdo. Vamos lá! Então, eu vou te dar a primeira frase que está no presente. Vou te dar um tempinho e você vai ver depois a forma do imparfait. Depois de ter feito isso 3 vezes com as 25 frases, você volta e tenta reproduzir. D'accord? Vamos lá. Elle mange. Elle mangeait. Je choisis. Je choisissais. Il reçoit. Il recevait. Nous vendons. Nous vendions. Vous sauvegardez. Vous sauvegardiez. Tu commences. Tu commençais. Elle paie. Elle payait. Il nettoie. Il nettoyait. Je programme. Je programmais. On finit. On finissait. Tu bois. Tu buvais. Elles prennent. Elles prenaient. Vous êtes. Vous étiez. J'ai. J'avais. Il sait. Il savait. Nous sommes. Nous étions. Elles ont. Elles avaient. Nous étudions. Nous étudions. Ils font. Il faisait. Elle va. Elle allait. Tu convaincs. Tu convainquais. Il croit. Il croyait. Tu veux. Tu voulais. Ils peuvent. Il pouvait. Elle vient. Elle venait. Então, novamente, faça esse exercício mais 3 vezes e depois você vai parando e faz mais 5 vezes, dando a resposta correta. D'accord?
só depois passe para outro vídeo.